dia, tudo bem? Olha só, gente, a gente tem que ficar de máscara, mas não aqui, A pandemia tá aí, né? É, vamos mas aqui tirar. não pode, não precisa, né? Isso aí, a gente aqui já tá embaçando o óculos. Que saudade Opa, de e aí? vocês! Pois é, hein, pessoal? Gente, olha só. Agora vocês sabem que toda quarta vamos estar aqui dando uma palavra, matando a saudade, né? Brincando um pouco com vocês, porque faz parte, né? E não deixam de estar, tá? Quarta-feira lá no canal do YouTube, tá bom? Vamos para a palavra, que parece que eles veio aqui, né? Então tá bom, olha só, o texto de hoje é Mateus 14, 22 a 33, tá? Vamos fazer o seguinte, pega a sua Bíblia lá, tá? A gente tá usando essa aqui, certo? NTLH, nova tradução para a linguagem de hoje, para ficar mais simples da gente entender. Mateus 14, versículo 22. Pega a sua Bíblia, dá pausa aí agora, pega a sua Bíblia, abre ela aqui, nesse ponto, e aí você dá o play aí e a gente vai fazer a oração juntos aqui, vamos entrar no texto direto e vamos até o final, tá bom, gente? Então, vai lá, vamos começar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Senhor. Que nós possamos, Senhor, entrar no coração de cada um das crianças que estão assistindo a gente nesse momento. Obrigada, Senhor, capacita. Obrigado. Nos capacita, Senhor. No nome de Jesus, Jesus, é o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço. Nós te agradecemos, amém. Vamos lá. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava com força contra ele. Já era madrugada, era entre 3 e 6 horas da manhã, e Jesus então foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados. É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Jesus! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram ao barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o que acontece com essa passagem? Jesus estava triste nesse dia, né? Nesse dia. E aí ele queria ficar sozinho para falar com Deus, né? Então o que acontece com a gente, né? Quando Jesus veio para passar tudo que ele passou, era para exatamente mostrar para a gente que quando nós estivermos tristes ou com raiva, precisando da ajuda, né, de Deus, que é para nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta e buscar Ele. Exatamente. Né? Em qualquer lugar, sozinho você busca Deus, Ele vai te ouvir. Exatamente. Então assim, ele estava triste e quis ficar sozinho. Por isso que ele pediu que eles continuassem na embarcação, seguindo viagem. Exatamente. Né? E os discípulos, uma coisa interessante, a maior parte dos discípulos era pescador. Eles eram filhos de pescadores e provavelmente netos de pescadores. Então, estudiosos dizem que, muito provavelmente, eles perceberam, já sabiam que o tempo ia virar, que ia entrar uma tempestade. Né? Porque a gente sabe, né? Quando a gente olha para o tempo assim, a gente já sabe mais ou menos quando o tempo vai virar. O pescador, então, ele conhece isso muito. E eles conheciam muito aquela região. Então, eles deveriam saber que o tempo ia virar. Certo? E ninguém, em nenhum momento, questionou Jesus, falou: não, peraí, Jesus, como é que nós vamos pro barco e atravessar se está entrando uma tempestade? Vamos aguardar até amanhã, porque é perigoso. Mas ninguém falou isso. Ninguém falou. Ninguém falou. Jesus falou: vão. Eles foram lá, entraram no barco e foram.
Outra coisa também é que Jesus falou, vão que eu vou encontrar com vocês do outro lado do lago, né? Mas só havia um barco. Então, nenhum deles também perguntou, Jesus, como você vai? Só tem um barco? É verdade. Não dá, é melhor você vir com a gente. É lindo. Ninguém falou isso, né? É lindo, né? Porque eles não questionaram. Isso aí mostra que eles já tinham conhecimento de uma dos mandamentos, assim, né? Um dos princípios da vida cristã, né? Que era a obediência. Certo? Então eles já criam e obedeciam à autoridade de Jesus. Então quando Jesus ordenou, eles não questionaram. Nem questionavam. E a gente não deve questionar. Não devemos. Quando Jesus fala com a gente, quando o Espírito Santo fala com a gente e direciona a gente para alguma missão, a gente não deve negar, não se negar a fazer, ou questionar, ou ficar... Não, a gente tem que cumprir, certo? Deus confirma essa missão, Deus ele vai estar sempre falando com a gente, ele vai revelando aos poucos, à medida que ele quer, esse plano, mas nós, né, temos que cumpri-lo. Esse é o nosso papel. Né? Isso aí. Então, eles entraram no barco e foram. E vão passar a noite toda apanhando da tempestade, porque, entenda bem, o barco ele está indo para lá. E as ondas estavam contrárias. O texto diz que as ondas eram contrárias. E faz uma diferença incrível. E quando você vai com o barco contra o mar, o barco fica batendo e batendo, e a água, o vento empurra, né, sopra a água para dentro do barco, né, de frente. Então eles ficavam molhados, morrendo de frio, numa escuridão tremenda. E outra coisa, naquela região ali, essas tempestades eram muito comuns. E muitas vezes, amigos deles morreram ali. Saíram para pescar e nunca voltaram. E haviam lendas, né, deles lá, entre os pescadores, de que as almas desses pescadores afogados voltavam para assombrar os que estavam vivos pescando durante as tempestades, para tentar também levá-los, certo, para a morte. Então, o Márcio falou uma coisa muito legal, porque assim, mesmo eles estando com medo, na tempestade que estavam, eles não desobedeceram. Porque ele falou, porque se ele virasse o barco a favor do vento, para voltar de onde tinham vindo, entendeu? Eles, além de chegar até Jesus, né, chegar rápido, voltar rápido, para buscá-lo, eles não enfrentariam a tempestade. Então, isso daí é uma observação para a gente estar entendendo que a gente tem que perseverar. Entendeu? Tem que estar na obediência. Porque se você está indo assim e o vento está vindo daqui com as ondas, se você virar o barco ao contrário, o que acontece com o barco? O barco surfa as ondas, ele vai surfar as ondas, ele vai ser empurrado pelas ondas. O vento não mais está contrário, não fica batendo, o barco não fica batendo, ele simplesmente surfa. Então, o tempo que você levou para ir até aquele ponto onde eles estavam no meio do mar, no meio da madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, o tempo que eles iam voltar rapidinho, certo? E para segurança da praia. Mas eles não pensaram nisso, né? Eles continuaram, porque Jesus falou, vão para o outro lado. Não falaram, desiste na metade e volta. Não, eles perseveraram. Então isso é bonito da gente ver, né? Nos apóstolos, eles já tinham aprendido isso, né? Então eles estavam com medo, estavam com frio, estavam tendo aquela situação, mas eles estavam obedecendo. Né? E aí teve a hora que eles tiveram medo também. E aí no final, no meio da madrugada, Jesus veio, né? Jesus vindo, eles acharam que fosse um fantasma. Né? Eles estavam com medo, né? E aí o Pedro pergunta se é Jesus, se fosse realmente Jesus, fizesse ele caminhar pelas águas, né? E aí Jesus pede para que ele viesse, ele realmente começou a caminhar, e aí no meio do caminho ele não perseverou mais na fé. E aí o que aconteceu? Ele afundou, né? E aí a gente, essa passagem tem vários caminhos para a gente seguir. Tem a obediência, tem a perseverança, tem a fé, né, em Jesus, nosso Deus, e tem a hora que a gente precisa estar sozinho com Deus. Sim. Né? Outra coisa também é que quando ele afunda, quando ele olha para as condições, para as circunstâncias que os redondavam ali, né? O vento, a chuva e tudo mais, que ele fica com medo e afunda, ele clama por Jesus. E o texto diz, imediatamente Jesus estendeu a mão. Então isso também é muito importante, tá? Quando a gente está os piores momentos da nossa vida e a gente clama, imediatamente Jesus vem
para nos acudir. É verdade. Então, isso aí, porque Jesus, ele nos ama. Nos ama. E ninguém que ama abandona a pessoa que ama no sofrimento. Isso é impossível. Então, imediatamente, Jesus estendeu a mão, pegou Pedro e entrou para o barco. Então, e o texto diz o quê? Que o mar se acalmou. E aí, Jesus fala assim, e eles dizem assim, e de fato, o Senhor é Filho de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Que, na verdade, toda essa situação, porque todas as circunstâncias, nenhuma circunstância foge do controle de Deus. Tudo o que acontece, Deus está no controle todo o tempo. Então, toda essa situação que eles passaram era, na verdade, uma lição que Jesus estava ensinando para eles. Certo? E eles realmente, ele estava dando um sinal para eles. Então, ele usou o medo, ali foi um medo, para eles perceberem que o medo não era, certo? Não pode vencer a fé, porque o medo é o contrário da fé, certo? O medo, a coragem não é o contrário do medo. O contrário do medo é a fé, certo? Então, isso que Jesus estava ensinando para eles aqui, durante todo esse tempo aqui, certo? Era uma lição de Jesus, para o crescimento deles, para eles, como cristãos, como discípulos. Tá? Então, a gente tem que entender que muitas situações nós vamos passar na nossa vida, que nós vamos ter medo, e a gente fala, será que Jesus não está vendo aqui? Está vendo sim, você pode não estar vendo ele como os apóstolos não estavam vendo ele quando eles estavam no barco. Eles não viam Jesus, mas Jesus estava em cima do monte, orando, e os via o tempo todo. É verdade. E a gente tem que ter essa certeza que ele está sempre com a gente, independente de qualquer circunstância. Então, galera, eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem para vocês, né? De uma forma assim, mais bem breve e rápida, né? Então, pessoal, essa foi a lição de hoje, né? A tempestade que a gente está passando, que Jesus passou, que os discípulos passaram, é essa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? E que a gente tem que continuar crendo que Deus está no comando do barco, né? O tempo todo. O tempo inteiro. E já isso vai tudo passar. E vai passar. A gente vai estar aí direitinho. Exatamente. Tá? Olha. E nós não podemos duvidar, né? Um beijo. Grande tem que ser a nossa fé. Tá? Um beijo. Beijão. Fica com Deus. Até daqui a pouco. Até a próxima, tá, gente? Valeu, beijo. Gente. Um beijo. Tchau.